vier, né? Se não vier, tá bom demais assim também. E bom, então hoje a gente está escolhendo falar um pouco sobre essa questão do ascendente e do meio do céu, que são dois elementos do mapa astral, né? Ascendente, quase todo mundo já ouviu falar, né? A maioria já sabe qual é o seu ascendente, mas meio do céu não é tão conhecido, só quem já tem acostumado a fazer mapa, tem conhecimento e tal, que já ouviu um pouco esse termo, é menos corrente. Tem também, assim, muitas lendas na astrologia. É como uma disciplina mística, certamente, né? A astrologia atrai várias interpretações, né? E uma delas, por exemplo, é de que o ascendente, depois dos 30 anos, fica mais forte e tal. Eu não sei onde surgiu isso e nem sei se tem muito fundamento, a gente pode até achar algum fundamento, mas é certo que é muito crendice esse tipo de coisa, assim, que mesmo o inferno astral, em coisas assim que podem ter até algum fundamento, mas para cada pessoa isso acontece de uma maneira, cada mapa é um mapa, e cada mapa, isso que a gente quer mesmo trazer para essa astrologia e para esse novo tempo que a gente está vivendo, é que cada mapa tem a sua alma, cada mapa representa uma escolha, está ligada profundamente na trajetória espiritual de cada pessoa que é possuidor do mapa, né? O que é o engenheiro do mapa, né? Que engenhou esse mapa, que são maneiras de ver, né? Então, aí, Rô, bem-vinda. A família precisa chegar também. Ela já ligou? Não sei se ela ligou. Então, essas coisas de que o ascendente com 30 anos fica mais forte e tal, não tem muito significado. A gente vai falar agora de uma visão um pouco mais, vamos dizer, teórica e do ascendente, do meio do céu, que dentro desse trabalho da gente, eles representam uma trajetória da vida. Para a gente falar melhor, eu vou então já começar compartilhando esse, essa roda que a gente tem aqui, que eu nem sei se eu acho que eu já mostrei uma vez, mas que a gente usa como base dos nossos cursos de formação, né? Então eu vou apresentar essa rodinha aqui. As pessoas aqui, várias que fazem os cursos, eles já conhecem. Eu vou apresentar aqui e aí a gente vai dando continuidade para o nosso trabalho aí de hoje, tá? Então tá aí. Bom, como eu sempre digo, a gente não precisa entender de astrologia, porque eu vou falar em português, né? Embora eu possa usar algum termo astrológico, eu vou sempre estar explicando em português. Quem conhece astrologia vai poder entender pelos termos astrológicos, mas quem não conhece vai entender em português, né? E se alguém tiver alguma dificuldade, não vou dizer para levantar a mão agora, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas na hora que a gente voltar, a gente responde perguntas e tudo isso, né? Bom, então isso aqui é uma representação de uma mandala, de um mapa astral.
a base que a gente começa, na nossa visão de como desenvolver o processo de conhecimento astrológico, é por aquilo que a gente chama das casas. Aqui estão representadas as casas astrológicas. São 12 casas que correspondem cada uma a um signo também. Mas o signo é uma energia que está lá no zodíaco, lá no céu. O zodíaco é um cinturão de constelações que dá nome aos 12 padrões cósmicos, que seriam os signos, né? Esses signos têm uma ordem também no zodíaco, que a gente considera começando com o signo de Áries e se desenvolvendo até o signo de Peixes e voltando para uma nova rodada novamente no signo de Áries a cada ano astrológico. O ano astrológico começa em 20 de março, aproximadamente, que é o início do signo de Áries. Então, o ano astrológico vai até o final de Peixes, que seria, vamos dizer, no dia 19 de março. Às vezes isso muda 1, 2 dias para cá ou para lá, tem a coisa de ano bissexto, outras coisas assim. Então, essa roda essas 12 casas e rodam os 12 signos. Os signos, então, como eu estava falando, representam padrões cósmicos. As casas são o reflexo desses padrões cósmicos na Terra. Então, é a materialização desses padrões cósmicos. Então, essas casas, cuja numeração a gente está vendo aqui, 1, 2, 3, papapá, até 12, né? E aí começa de novo, 1, 2, 3, começa como se fosse uma espiral multidimensional, né? A gente não volta aqui, a gente não roda isso como um círculo vicioso. Sempre a gente roda teoricamente, né? E cada volta que a gente dá, a gente está dando uma elevação na espiral do desenvolvimento humano, vamos dizer assim. Então, essas casas representam os cenários aqui na Terra, onde os eventos, os fatos, as circunstâncias se manifestam, né? Então, aqui também estão aí o nome das casas, né? As casas em astrologia, elas podem ser explicadas por compêndios e podem ser explicadas por uma palavra só, desde que tanto o compêndio quanto a palavra só, ela faça sentido para aquela casa. Então, por vários motivos que aos poucos a gente vai colocando, eu prefiro trabalhar com uma palavra só que tenha consistência para englobar tudo o que acontece dentro de uma casa, porque todos os cenários da vida humana estão nessas casas, se apresentam nessas casas. Então, e representam um cenário especial, cujo nome está indo aí, vocês podem ler, imaginar, tal, porque a gente não vai também detalhar uma a uma aqui, porque não terminaria. Então, é uma coisa, como eu sempre gosto de dizer, é que a gente aprende astrologia nesse método que a gente usa aqui, a gente aprende astrologia por repetição, do mesmo jeito que a gente aprende a falar, que a gente aprende tudo como criança, imitando, copiando, e não estudando exatamente. Nenhuma criança estuda para aprender a falar, você não vai se ensinar vocabulário para uma criança de 2 anos, ela vai aprendendo sozinha. E é isso aqui, por quê? Porque ela convive no meio. Então, aqui no nosso meio, a gente vai falando dessas coisas e isso vai começando a ressoar. Que nem a gente aprende letra de música,
gente gosta de uma música, toca no rádio, a gente ouve uma vez. Eu sou do tempo do rádio, né? Mas vamos dizer assim, toca no teu Spotify, te põe uma música lá de acordo com o teu algoritmo, aí você gosta, daqui a pouco você já sabe a letra dela, né? Então, é assim que a gente vai também aprendendo, né? Também nos nossos cursos de astrologia, e aqui que, na verdade, como a gente usa astrologia, a gente vai aprendendo também. E aqui é bem livre, né? E então a gente vai falando de temas diversos e mostrando um pouco. A repetição vai fazendo a gente aprender. Eu gostaria de, antes de chegar bem no tema, né, na veia do tema, falar desses 4 quadrantes aqui, que até em algum dos últimos encontros a gente falou disso, desse tema, não desse desenho, mas desse tema. Esses 4 quadrantes, eles têm muito a ver também com a antroposofia, porque a gente considera, por uma técnica astrológica, que cada casa corresponde a 7 anos. A antroposofia estuda o desenvolvimento humano por setênios, né? Então, cada quadrante aqui corresponde a 21 anos, né? Se a gente pegar o primeiro quadrante, a gente tem aqui 0 a 7, 7 a 14 e 14 a 21. Então, eu estou chamando esse primeiro quadrante de eu comigo. É evidente que a gente vive todas essas casas ao mesmo tempo, desde que a gente nasce. Porém, as primeiras casas têm mais ênfase no aprendizado dos primeiros setênios, que é entrar em contato realmente com quem eu sou, né? O que eu sou aqui nessa terra. Então, seria a primeira casa da personalidade, ou seja, que coisa que sou eu, qual é a minha personalidade. Então, de 0 a 7 anos, a gente está se envolvendo com essa questão, mas é inconsciente. Isso vai nascendo dentro da gente. Mais para frente, já começa a interessar que seja mais consciente, né? Porque aí a gente tem condição de conduzir o nosso desenvolvimento pessoal no planeta. A segunda casa fala dos valores. Então, já começo, veja, 7 a 14 anos, eu já começo a ter valores, já começo a fazer escolhas, não é verdade? E a terceira casa, eu estou chamando de casa dos contatos. É um nome que não é comum de se chamar, mas é o que eu estou procurando justamente. Eu já mudei várias vezes esses nomes para procurar acertar um nome que possa, com uma palavra só, dizer tudo, né? Ou duas, como aqui, visão de mundo, 3, né? 3 palavras. Então, mas um conceito só assambarcar tudo que tem nessa casa. Então, aí eu já começo a fazer meus contatos, né? Casa 3 é considerada também a casa dos irmãos. Então, 14 a 21, além dos irmãos, os colegas, os primos, os vizinhos, eu já me movimento, eu já vou. Então, eu já começo a ter uma noção de quem eu sou melhor, né? Já faço minhas escolhas, já ando sozinho, já vou para cá, para lá, né? Então, passando esse quadrante, a gente pode reconhecer a nós mesmos, né? Com 21 anos, por isso que a gente tem uma maturidade teórica. Bom, eu não vou um por um no resto, porque não dá. Então, eu só quero ver os 4 quadrantes, né? Então, esse primeiro quadrante é um contato comigo. O segundo quadrante é um contato com o outro. Aqui, a casa 7, estou dizendo a casa das alianças. Tradicionalmente, a casa do casamento. Então, aqui está o outro. Eu me reconheço em 21 anos e reconheço o outro em 21 anos. Isso é uma experiência de vida. Ir reconhecendo o outro, né? A gente não casa com 14 anos, a não ser em certos lugares aí, ou em certas épocas, mas a gente vai casar
depois dos 21 anos, geralmente, quando a gente já está entrando para o contato do outro e, teoricamente, já fez o contato consigo mesmo. Mas, então, vamos lá. 21 anos para desenvolver a mim mesmo, na minha consciência, mais 21 anos para desenvolver a consciência da existência do outro. E isso é muito delicado, porque a gente lida com o outro sem ter tanta consciência. Então, por isso que a gente se desentende tanto. Por isso precisa de tantas regras e leis para que a gente possa respeitar o outro de alguma forma, né? Até os 10 mandamentos têm a ver com isso. Muitos dos 10 mandamentos falam na relação com o outro, não matarás, né? Não adulterarás, né? Então, tudo tem a ver com o outro, não roubarás. Então, é um aprendizado de lidar com o outro, mas na nossa cultura a gente não é chamado para isso. A gente sabe que a gente precisa encontrar o outro e a gente sente atração pelo outro, mas nós não fomos ensinados, porque também quem nos ensina não foi ensinado a reconhecer a si mesmo, a reconhecer o outro e, a partir daí, reconhecer a comunidade, reconhecer a coletividade, reconhecer o todos. Então, veja como é importante para nós esse eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Se eu tiver consciência disso tudo, se eu for me desenvolvendo como uma proposta que o mapa astral pode inspirar na gente, eu vou poder ter a maior segurança, não preciso estar desconfiando de tudo e de todos como a gente faz e reagindo de formas diferenciadas dependendo das características de cada um, né? Reagindo de 1000 formas, com mais ou menos intensidade, né? De muitas maneiras, e perdendo energia de tudo isso, que nós poderíamos estar construindo algo importante na nossa vida, enquanto nós estamos nos degladiando com os nossos relacionamentos, porque a nossa cultura resolveu que é cada um por si. Então, o que a gente tem é que se servir dos outros e não de servir aos outros. Se a gente quer sair dessa pandemia com alguma coisa realmente nova, a gente tem que refletir sobre isso. Se eu quero me servir dos outros ou se eu quero servir os outros. E imaginando que se eu quero me servir dos outros e todos querem se servir dos outros, nós chegamos no pandemônio que nós estamos. Agora, se todos querem servir aos outros, todos serão servidos. Então, por aí, a gente procura trazer com esse trabalho também uma consciência importante de desenvolvimento humano, né? Que cabe a nós mesmos, principalmente após os 21 anos, buscar esse desenvolvimento humano. Então, isso, 21, 42 anos, que realmente eu estou assim, num ponto ótimo para lidar com o grande social, o grande coletivo, né? Porque 42 eu já tive muita experiência comigo, muita experiência minhas alianças, meu casamento, meus namoros, meus amigos, minhas amigas, meus envolvimentos. E aqui, então, eu tenho uma condição de aprendizado maior a partir das minhas alianças com o social. E eu vou chegar aqui nos 63 anos, eu vou chegar nisso que a gente está querendo ver hoje, que é o meio do céu. E aqui é a posição do ascendente, que já já eu vou entrar bem na veia do tema. Então, eu levo 63 anos desenvolvendo uma consciência do que é esse ponto de meio do céu, que é um ponto de realização. Ele indica o início da casa da realização. Então, eu como pessoa, se eu me realizo no meu autoconhecimento, na minha relação com o outro, na minha relação com todos, eu sou uma pessoa realizada. E se eu for uma pessoa realizada,
esses novos setênios que eu vou viver a partir dos 63 são setênios que vão ser certamente delegados ao meu legado, porque eu vou querer devolver tudo que eu recebi nessa vida, eu vou querer devolver a partir da minha própria experiência. Então, eu posso escolher um legado para oferecer, né? A partir dos 63 anos. Isso traz também uma função importantíssima, talvez a mais importante para o ser humano na vida dele, que é o legado que ele vai deixar. Não é o nome numa placa de rua porque é amigo do vereador, entende? Ou porque fez alguma coisa lá que fez por merecer, tá bom, mas esse meu legado significa uma vida que se realiza e se oferece. Então, por que nós não temos uma cultura que valoriza essas coisas? Essa é uma pergunta. É legal valorizar essas coisas, o desenvolvimento de uma vida com objetivos de realização, de legado, de aprendizado, de sabedoria. Então, a astrologia é capaz de nos inspirar tudo isso. Então, vamos lá. O ascendente, fisicamente, o ascendente significa a energia, o padrão cósmico, ou seja, o signo, que se encontra no horizonte leste, na hora e no local onde eu estou nascendo. Então, nesse momento, um signo, um padrão cósmico, está ali se mostrando, então ele é o meu ascendente. O meu, no caso, é Aquário. Cada um tem o seu ascendente, muitos sabem, quem não sabe, é muito fácil. Põe no Google, como achar o meu ascendente astrológico? Pá, vem um monte de site lá e você vai achar. Então, aqui caracteriza a energia do meu momento de nascimento. Essa energia caracteriza, então, a minha personalidade. Então, do ponto de vista espiritual, como a gente fala, que está sempre ligando com a antroposofia e outras visões espirituais, mas todas, no fundo, são muito parecidas, muito irmãs. Assim como a astrologia e a antroposofia, desde o começo do meu desenvolvimento nessas áreas, vieram juntas e são muito irmãs. Então, essa personalidade que é caracterizada no ascendente, na verdade, a gente, pela experiência, a gente tem assim a convicção de que não é uma sorte ou um azar, é algo que foi escolhido realmente e que tem a ver com a pessoa que escolheu. Porque uma pessoa que está escolhendo, ela não pode não ter a ver com aquilo que escolheu, porque senão nada encaixa e aí dá no que quiser dar, né? Pode até acontecer, mas em princípio nós escolhemos uma personalidade, um padrão de signo ascendente que a gente tenha ou uma afinidade ou a vontade de desenvolver uma afinidade. Isso no mundo espiritual, a gente tem lá meios de decidir. Então, se isso realmente é escolhido, eu já começo a manifestar isso aqui a partir do ascendente, mas isso vai me acompanhar como uma caixa de talentos que essa personalidade me oferece. Então, esse ascendente, como eu falei antes, fica mais forte aos 30 anos, tal. Não vou falar nisso, mas ele vai acompanhar a gente, porque ele é o representante do meu nascimento. Eu nasci aqui e eu começo, então, a partir desse ascendente, me desenvolver ao longo dos meus setênios aqui. Então, cada setênio, a gente já falou, 7, 14, 21, 28, 35, 42, papapá, né? Então, eu vou passar pelo eu comigo, vou passar pelo eu com o outro e vou passar pelo eu com todos. Nesse momento, eu, terminando essa jornada de 63 anos,
eu certamente, consciente ou não, eu já aprendi o suficiente para me realizar. Só que a gente é tão enganado pela nossa própria cultura que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não se dá conta que a gente já aprendeu o suficiente para se realizar, para se sentir realizado. Por quê? Por que que a gente não sente? Porque a gente não segue o coração da gente. A gente segue as regras sociais e não as leis cósmicas. Então, se a gente seguir o coração da gente, e tudo isso faz parte da criação de uma nova cultura. É isso que nós queremos. Colocar, como Steiner fez, a pedra fundamental, né, de uma nova cultura. Não eu, a nossa geração, né, que está presente aqui nesse momento histórico inédito de transformação, transição planetária. Então, nós queremos trazer condições para ter um rumo nessa construção da nova cultura. Então, não é questão de criticar tudo que existe, mas é questão de entender que a gente caminhou por tudo isso porque foi necessário, inclusive pelas maiores barbaridades, e inclusive pelo caos que nós estamos vivendo hoje. Mas tudo isso está me encaminhando para uma nova, que está lá em cima na casa 9, uma nova visão de mundo. Que é o passo que eu dou antes de encontrar a minha realização. Veja como isso está perto, quando eu consigo realmente me cravar, me ancorar numa nova visão de mundo perfeita para mim, e considerando social também, né? Eu consigo me realizar e ter consciência que eu estou me realizando. Muitas vezes a gente chega, né, nessa idade já com condições, já fez, já mereceu de estar realizado. Mas chega aqui e está querendo mais, porque não se satisfaz, porque aquilo realmente não nutriu, né? Porque foi feito de acordo com princípios que não fazem sentido para o ser humano, né? Que não fazem sentido para a natureza. Tudo isso hoje, eu acredito, né? Que depois vocês me digam se eu estou certo um pouco ou não e até onde, né? Porque nada é absoluto, mas eu acredito que nós todos que estamos aqui, temos condição de entender o que precisa mudar realmente e começar a tomar uma atitude de mudança significativa, parar de investir no que a gente investia antes, porque não vai ter mais. Ou não é bom que tenha. É bom que tenha aquilo que nós, com as nossas mãos, vamos construindo a partir de novas consciências e partindo de comunidades, de reuniões em grupo, que é o caminho que nós estamos entrando agora, é de criar realmente a nossa estrutura social a partir de nós mesmos e da comunidade. Uma coisa que me ocorre ter assim a cara do Espírito Santo, né? Uma vez que te pode dizer que houve a criação, a era do Pai, houve a população, a era do Filho, né? E que o Filho trouxe o crescer e multiplicai-vos para nós, e trouxe também o amor, a compaixão que estamos devendo. Crescer e multiplicai-vos nós fizemos, mas o amor e a compaixão, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, estamos devendo. Então, estamos devendo nesse eu com todos aqui, né? Então, mas por isso a gente já sabe. E entrando na era do Espírito Santo, não vai ter mais um grande líder, nem o grande pai, nem o grande filho, Salvador, né? Salvador, salvar o que? Quem pode salvar é a si mesmo, né? E nem acredito que o mestre veio aqui dizer que era Salvador. Ele veio aqui para dizer o que ele disse. Então, tudo isso é base para que a gente construa uma nova cultura.
a partir de nós mesmos. Nós estamos sendo chamados para isso. E não delegando para nenhuma corrente que possa estar fazendo isso, porque as correntes são correntes. Nós precisamos de unir as individualidades e ter voz, todos nós. Bom, então, muito bem. Então, vemos que no mapa astral de cada um, nós temos a posição de ascendente, que é a posição que ele ingressa, a energia que ele ingressa no planeta. Nós temos aqui um caminho a ser percorrido até o ponto de propósito, né? O ponto de aprendizado mais profundo, de realização que está aqui. Missão, tem mil maneiras de chamar isso. Mas, na verdade, isso daqui é integrar todos esses conhecimentos e essa experiência numa grande experiência dentro do possível completa nesse mundo que me realiza. Porque eu não posso também ser tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente tem uma cultura também de ler todos os livros que tiver pela frente, mas que adianta se a gente não se torna isso que a gente está lendo, não coloca isso vivo, e nem nós poderíamos colocar vivo tudo que a gente lê com essa necessidade de ler tanta coisa. Porque também a nossa cultura hoje leva para isso. Então, tudo é parcimônia, né? Tudo é equilíbrio, né? Então, eu tenho falado assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, tem a terra e tem o céu. Realmente, essa frase também é do Cristo, né? E eu estou citando aqui pela admiração que eu tenho por esses recados que a gente recebeu, não por outro motivo. Então, e também para que esses recados possam repercutir. Eu sou geminiano, eu sou um comunicador. Então, eu faço isso. Eu só comunico, não invento, né? Só um pouco. Então, para a gente ter um exemplo mais claro disso, para variar, como a gente não pode ver mapa individual de cada um, a gente vai dar uma olhada no nosso mapinha da independência do Brasil, com o Brasil representando cada um de seus filhos, que escolheram nascer aqui ou viver aqui, né? Então, vamos vendo esse mapa, tentar ver como isso reverbera no mapa astral individual. Então, vou tirar esse. Agora eu estou vendo vocês e pelo menos uma parte. Então, eu quero saber se alguém quer fazer alguma observação antes de eu levantar. Estou vendo uma tela. Se alguém quer fazer uma observação, abre o microfone e fala. Tudo bem, então? Olá. Olá. É o Wolfgang. Eu gostaria de saber se o meu signo do ascendente e o meu signo solar são dois signos de água. Isso tem algum significado? Tudo que tem no mapa astral tem significado. É a mesma coisa que você perguntar para mim se o meu fígado e o meu rim têm algum significado, né? Então, tudo que está no nosso corpo humano tem significado. Só que a gente não pode individualizar isso agora, porque não é o escopo daqui. A gente está com 35 abençoadas pessoas que estão trazendo o seu tempo. Não, eu sei. Era só uma dúvida que talvez você poderia explicar de forma generalizada. Então, tem significado, sim. É claro que dois signos de água tem muito a ver com a experiência da emoção no planeta, né? Como dois signos de fogo tem muito a ver com a explosão da ação, da participação no planeta.
né? E assim por diante, cada elemento, né, fogo, água, terra e ar, tem a sua característica, e quando a gente tem mais força em algum elemento, a gente vai viver mais isso. Mas sempre tem maneiras que a energia dá de equilibrar. Mas tudo isso é uma experiência escolhida. Isso que eu acho que é o sentido mais importante. O que É, você vive aí no seu coração é uma coisa que você veio para aprender a lidar. Então, essa que é a proposta que a gente tem. A gente não tem a verdade no bolsinho do colete, como se dizia, né? Eu devo ter algum inspirador muito antigo, porque ele traz termos assim para mim que é de Maravilhosa. quando eu era garoto, né? O bolsinho do colete. Né? E, é mas vamos verdade. em Posso frente. fazer uma Então, pergunta? fala. Quem está falando? Marisa, Oi, Marisa. aqui na Casa 12 Recolhimento, uma pessoa que passa dos 80, chegando aos 90, começa o ciclo de novo? Sim, não vai morrer ali. A minha mãe tem 95 anos. A Então, minha também, ela mas já. assim, a gente começa na personalidade, começa tudo de novo? Então, como eu falei para você, é uma nova visão, né? Quando a gente não fala que o idoso chega num ponto que vira criança de novo, Tá, né? tá. No sentido Então, literal tem um mesmo. pouco isso, mas tudo isso também está um pouco degenerado, com os nossos velhos, né? Estão numa situação que acabou se degenerando por conta de tudo isso que a gente já comentou, do desequilíbrio planetário. Então, isso daí é feito de uma maneira que, às vezes, em vez de estar indo para uma dimensão superior, está retomando uma dimensão anterior, né? Está repetindo de ano em algumas coisas, porque nós estamos num momento como esse. Mas nós estamos indo para construir um novo momento, então é isso que importa para nós agora. E aqueles de nós que, como a gente sabe, né, principalmente os colegas do trabalho 60 a mais, Lab 60 a mais e tudo aqui, a gente sabe muito bem, e os que são 60 a mais, menos sem participar desses grupos, sabe muito bem que a gente está vivendo mais e melhor do que nossos pais e nossos avós. Então, nós temos que entender que isso é um valor que nós temos que honrar e temos que trazer, então, um legado que honre esse valor que nós estamos recebendo, né? É muito significativo. A vida é uma roda, sobe e desce, como essa mandala. Então, que a gente possa, nessa idade que nós estamos, seja qual for, entender que nós temos muito pela frente e que nós temos responsabilidade também de oferecer o melhor da gente nesse caminho, né? Aí me lembra o livro dos 4 Compromissos, se alguém gosta de procurar coisas novas, do Dom Miguel Ruiz, que são realmente compromissos com a gente, com o outro e com todos. Muito bacana esses compromissos, né? E muito profundos e muito difíceis, mas fazem parte da nossa transformação. Vamos ver o mapinha do Brasil, então? Tem mais alguém que quer falar? Então, vamos ver o mapinha do Brasil, que a gente tem utilizado, o mapa da independência do Brasil, né? Porque o Brasil se tornou independência, e então caracteriza essa fase do Brasil. É diferente do mapa do descobrimento. O mapa do descobrimento, ele é justamente a carta de Dom Pedro Vaz de Caminha, tem muito a ver com o mapa do Brasil taurino do descobrimento. Eu já falei isso aqui. Então, aquela carta que em Se Plantando Tudo Dá, ela representa o Brasil do descobrimento. Mas o Brasil de hoje é representado pelo 7 de setembro de 1822, que a gente vai ver agora, tá bom?
Então, estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Aí. Estamos aqui com esse mapinha do Brasil. Então, evidentemente que a maioria aqui não é astrólogo, mas eu vou tratar isso aqui de acordo com aquilo que a gente viu antes. 4 quadrantes. Tá? Mas não é hora agora da gente estar estudando os quadrantes em si. Nós vamos estudar o ascendente, o meio do céu, e vamos considerar também o Sol, que seria a essência do mapa. Né? Como o Wolfgang falou, eu tenho Sol e tenho ascendente em signo de água. Né? Então, aqui não, aqui nós temos Sol em Virgem, 7 de setembro, ascendente Aquário, que apesar do nome é um signo de ar, e o meio do céu, que está lá em Escorpião, que é um signo de água. Né? Aí, então nós vamos olhar para essa configuração para ter uma ideia de como pode funcionar no mapa da gente. Né? Mas vale mais para todos nós que não somos astrólogos, nada, que vale mais para entender o que um mapa é capaz de oferecer. Né? Então, com isso, também valorizar o trabalho do astrólogo, que pode trazer para nós muito mais do que adivinhar coisas que possam ou não possam acontecer, porque para satisfazer a minha curiosidade, para satisfazer a minha ansiedade. Só que eu nunca vi uma previsão astrológica satisfazer uma ansiedade. A impressão que eu tenho é que uma previsão astrológica ou qualquer outra previsão ou premonição, o que for, nesse sentido de prever assim, só aumenta a ansiedade, porque eu vou ficar esperando que aquilo aconteça ou não aconteça. Então, aquela ansiedade vai crescer dentro de mim. O que interessa é ver como que isso é uma proposta minha de vida, né? E como que eu posso lidar com essa proposta e transformar os desafios em crescimento, e da construção dessa nova cultura. Muito bem. Voltando para a ideia de que 7 de setembro, independência ou morte, caracteriza não o Brasil como um todo, porque o Brasil já teve outras épocas, mas caracteriza um tempo o qual nós vemos. Né? Apesar de ter sido proclamada uma república nesse meio, essa república não é o suficientemente forte para superar a proposta da independência. Então, isso nós não chegamos ainda onde nós queremos chegar com aquele ato de Dom Pedro I, por um poder cósmico também. Né? Não só ele, como Bolívar, como todos os outros libertadores, né? E tudo isso daquela época. É importante a gente entender como cada época teve a época das colônias, todo mundo era colônia na América, depois teve a época da independência e as colônias se tornaram independentes, depois teve a época dos ditadores, aí teve todo mundo se tornou ditadura. São experiências que a humanidade vai fazendo. Mas veja bem, sempre elas vão começando e vão terminando. Vão começando e vão terminando. Todas essas fases começaram e terminaram. Agora, nós estamos numa fase de uma coisa que nunca houve antes, que é a fase da consciência.
Então, tudo o que aconteceu, a própria independência, a própria colônia, a própria independência, a própria fase de dominar pela força dos ditadores e tudo isso, são praticamente inconscientes, são impulsos da humanidade. Agora a gente deixa de viver por impulso e começa a querer viver por consciência, né? Então, essa que é a proposta, porque se não fosse assim, nem teria palavras para poder falar isso. Muito bem. Então, o Brasil nasce predestinado a alguma coisa aqui com esse ascendente aquário. O ascendente aquário é um ascendente que está voltado justamente para aquilo que a gente chama do Espírito Santo mesmo, sabe? Uma coisa da comunidade, a coisa se resolver em comunidade, né? Então, isso desde 1822, que não está muito longe de 1789, que a gente sempre fala aqui que 1789, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Tá? Então, talvez o grande grito de Aquário, que significa nova era, e o Brasil já está então ligado pelo ascendente, nasceu na energia da nova era, nasceu independente na energia da nova era, que é uma coisa comunitária, onde todos valem por ser o que são, todos são peças do quebra-cabeça. Até tenho visto bastante por aí, muita gente trabalhando com quebra-cabeças, né? Nessa pandemia, quebra-cabeça de 1.000, 2.000 peças. Aí vicia também, já fiz 10 de 2.000 peças, mas sempre a gente acaba viciando em alguma coisa, né? Ousado. Mas nós somos peças de um quebra-cabeça de construção de um novo tempo. Nós nos escolhemos para estar aqui. E eu sempre falo, o que eu falo é a minha convicção, não obrigatoriamente é a verdade. Cada um no seu coração recebe como sentir. Mas pode ser a verdade também. Então, ele já nasce caracterizado por esse espírito de reunir comunidades. E o que o Brasil faz? O Brasil se torna, talvez, o maior cadinho da miscigenação desse planeta. Talvez não, acho que certamente, né? Porque imigrações houveram para muitos países, mas miscigenação como nós temos aqui no Brasil, em lugar nenhum. Então, isso daqui, nós estamos correntes que vêm de todos os lados, construindo uma nova raça. E o Brasil capitaneia isso. Brasil, país do futuro, que ninguém quer acreditar, mas que eu não tenho a menor dúvida de que é aqui que é o centro de onde nós vamos emanar esses valores de nova era. O principal centro, dizendo um dos centros, mas eu diria o principal. Não dá para explicar todos os motivos, porque não é racional, é sensibilidade. Mas muitas coisas explicam. E simplesmente também o nosso sentimento, que nós estamos no lugar, nós estamos no lugar. E é aqui que vai ser. Nós só precisamos de confiança nisso, porque, como eu falei no começo da noite hoje, nós não podemos nos deixar capitanear pelo medo, nós temos que ir pela convicção do nosso coração. E é assim que nós vamos construir esse país. Então, a partir desse ascendente da independência, né, daquele dia, nós vamos construindo valores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui daqui até o meio do céu, esses valores que nós construímos. Então, os nossos valores foram construídos com
com a regência do signo de Peixes, com planetas em Áries, mas vamos pegar só a regência da casa, senão a gente não termina. Então, nós temos valores espirituais aqui no Brasil, e quem duvida disso? Será que existe um país onde convivem tantas linhas espirituais como no Brasil? E convivem assim, né? Existe também preconceito, existe tudo isso, mas no Brasil se convive, no Brasil se convive. Então, aqui é muito comum a gente ser, talvez como eu, judeu, budista, espírita, umbandista. Então, tudo tem, na verdade, uma mesma essência, uma mesma fonte. Então, esses valores espirituais do Brasil caracterizam esse novo tempo também, um novo tempo com valores espirituais. Depois, nessa região aqui das comunicações, falando para o Brasil, né, nós temos uma situação um pouco complicada, um planeta Saturno que ele é um restritor, né, mas nós desenvolvemos comunicações ainda muito complexas. Por um lado é bom, porque a complexidade também é o caminho do futuro, mas não estamos bem resolvidos com isso aqui. E não estamos bem resolvidos com a fraternidade que deveria haver aqui. Existe a fraternidade no âmago do brasileiro, né, que põe o pé na avenida no carnaval, que no meu tempo ia para o campo para torcer por um time, eu posso até dizer respeitando o outro, né? Não vou dizer reverenciando o outro, nada, respeitando, tirando uma, gozando, tal. A gente ia trabalhar depois da vitória do seu time, era uma coisa. Você ir trabalhar na segunda-feira quando o time perdeu é outra. Então, mas tudo isso tem muito a cara do brasileiro em busca de uma fraternidade ainda meio jocosa, porque temos aqui Áries, né? Então, esse é um planeta agressivo, mas é um planeta iniciador. E nós temos depois o signo de Touro, aqui com esse Saturno. Tem muitos detalhes aqui, mas as nossas comunicações são um pouco complexas para a gente ir indo, né? E algumas coisas eu já venho falando. Da outra vez eu falei muito dessa casa 4, eu não vou repetir muito, mas aqui está basicamente todo o poder da nossa agricultura, né? Do em se plantando tudo está, né? Esse Júpiter, Lua aqui, e sempre a Lua representa a última fase sua, né? Ou a soma das últimas fases. Então, essa Lua aqui, na casa 4, em vez de, apesar de estar em Gêmeos já, ela representa junto com Júpiter, representa esse em se plantando tudo dá. E representa essas comunidades também geminianas, que são também as tribos de índios, mas que hoje podem ser chamadas ecovilas, né? Que nos dão acolhimento. Outro dia eu falei mais disso aqui pelo lado feminino da mulher brasileira, da mãe brasileira. Mas isso aqui também mostra as tribos, as aldeias antigas, mas hoje a possibilidade das ecovilas. A possibilidade não, já praticamente uma realidade das ecovilas, né? Então, assim, a gente vai cada casa. Aqui, que é realmente a quinta casa, que é a casa da vitalidade, da criatividade, nós temos, sim, o signo de Gêmeos, ou seja, nós temos toda a capacidade para nos tornar um país cada vez mais fraternal. O que acontece é que a gente é fraternal à moda de Caim e Abel, sabe? A gente é amigo do irmão, mas olhando assim para aquilo que o outro tem, invejando, não invejando.
dando uma rasteira, para o irmão, para o vizinho, para o primo, para o colega. Tudo a gente vai, assim, meio, né, de uma forma bem generalizada, né, não de uma forma absoluta, mas a gente sabe que o Brasil tem o jeitinho, tem a maneira, tem, sabe, se der para passar isso para trás, eu passo, se der para furar essa fila, eu furo, se der para entrar de graça, eu entro. Então, todas essas coisas que nós precisamos também corrigir. Mas, no dia a dia do brasileiro, ele é muito acolhedor, sabe? Esse signo de câncer aqui, que tem esse símbolo aqui, que seria um caranguejo, né? Que é uma patinha para lá, uma patinha para lá. Esse símbolo aqui, para mim, também mostra o quê? O arroz com feijão, sabe? Não tem lugar no mundo que você chega numa casa, que você é recebido cheirando arroz, feijão, que acolhimento maior um povo pode te dar do que um arroz, feijão fumegando na mesa, né? Então, tudo isso é da nossa coletividade, né? E de tudo isso. E também a coisa do exibicionismo leonino da gente, a gente gosta de, por um lado, a gente gosta de se mostrar bacana, né? Por isso tem as fantasias de carnaval e tudo isso, se mostrar bacana, mas também aqui a gente, como eu costumo falar também, a gente valoriza muito o estrangeiro, porque aqui no mapa de país, isso aqui tem a casa do estrangeiro. Então, a gente endeusa um pouco os estrangeiros, né? Mas isso é bom, porque os estrangeiros chegaram aqui e constituíram esse novo Brasil. Os estrangeiros, que eu digo, são absolutamente nós, essa tribo que está aqui dentro, né? Que a maioria tem sangue estrangeiro e alguns de nós têm sangue já também tribal, aí, que vem dos escravos, que vem dos índios e tudo isso, que estão aqui no Brasil e que miscigenam muito com os estrangeiros, né? Agora, aqui, chegamos no Sol em Virgem, que é um símbolo de reorganização. E esse Sol está se aproximando aqui da casa 8, que é a casa da transformação profunda. Então, aqui eu já vou pular para cá, para o meio do céu, mostrando o seguinte: o meu Sol, a essência desse país que se tornou independente 7 de setembro, ele tem a missão de reorganizar essa cultura dele, atravessando o caos da mudança. Casa 8. Atravessando o caos da mudança. Virgem, o próprio signo do Brasil, o Sol do Brasil, indicando a casa 8. E a casa 8 é a regeneração, a transformação, a busca da sustentabilidade que vai se encontrar aqui na casa 9 em Libra, que é o equilíbrio, a harmonia, mas o processo de transformação profunda ele continua para realizar o meio do céu com Escorpião, Marte em Escorpião. Então, isso tudo aqui é o que nós estamos ingressando a viver. Ou seja, momentos de, por um lado, grande dificuldade, por um lado, mas de grande... não queria usar a palavra esperança, mas de grande poder regenerativo, de grande poder regenerativo. Se a gente consegue confiar naquilo que nós somos, tanto individualmente como coletivamente, se a gente consegue confiar naquilo que nós somos, nós nos realizamos. Nós nos realizamos. A nossa realização não está na nossa mente, né, que mente, principalmente para nós mesmos, a serviço de outras espúrias energias. Nós temos
aqui, a nossa coletividade aqui, tem todo o poder regenerativo do mundo. Eu tenho um mestre que se chama Pete Webb, australiano, residente no Brasil, e que trouxe, não é o único que trouxe, mas trouxe um grande potencial da chamada permacultura, que foi desenvolvida na Austrália, por umas pessoas com quem o Pete trabalhou e também trabalhou no âmbito da biodinâmica, da antroposofia. E a minha filha, ela é ligada nesse movimento, já desde praticamente menina, que ela andou fazendo workshops e dando cursos que até hoje dá, ministrados pelo Pete. E uma vez nós estávamos em Paraty, num curso que ele estava dando lá, e a gente estava comentando num grupinho, Pete, eu e mais algumas pessoas, olhando para as montanhas ali de Paraty, né, da Serra, e olhando quanta coisa que estava desmatada por ali, né? Ali tinha também estradas que não iam para lugar nenhum, foram feitas e largadas, sabe? E não sei o que, sabe? Aquele negócio que dá vontade de chorar, a gente olhando para aquilo. E o Pete ali, ele falou assim, se deixar, em 30 anos, a Terra regenera tudo. Ele é um cara que vive para isso, né? Para entender da natureza. Ele, naquela época, ele falava que ele era médico de árvores, ele trabalhava curando árvores, e depois foi crescendo muito. Então, aqui certamente tem gente que conhece ele. E então, o que eu queria dizer, até para completar essa viagem aí do nosso poder transformador, regenerador, é que se deixar, em 30 anos, tudo aquilo que o Pero Vaz de Caminha encontrou aqui se regenera. Se deixar. Então, é essa confiança que eu tenho. Sem marcar data, sem marcar tempo, sem marcar nada, sem marcar geração, sem marcar nada, mas é essa confiança que eu tenho. Tenho profundamente essa confiança, profundamente essa confiança. Me movimenta todos os dias, e por isso que eu estou aqui, já nessa fase pessoal minha do meu legado. Então, eu realmente, em vez de temer certos aspectos difíceis que todo mapa tem, eu tenho certeza que nós estamos regenerando tudo isso. Cada vez mais essa consciência está se espalhando. Essa pandemia, ela está sendo muito útil para isso. Muitas sementes estão se plantando no coração das pessoas que, às vezes, pessoas de 30, 40, 50 anos ou mais nunca na vida tiveram a oportunidade de fazer. Parece que desabrocha os talentos, os potenciais de todo mundo. Tem vários companheiras aqui que são testemunhas disso, porque caminham por brotarem naturalmente com alegria. Isso, cada um no seu quadradinho aqui, como nós estamos nos vendo hoje. Então, veja o poder transformador desse movimento, a importância disso no Brasil. E até aqui a gente já falou sobre o mapa da pandemia também, que eu já trouxe aqui mais de uma vez, para mostrar que o mapa da pandemia para o Brasil, ele também tem uma característica muito, muito especial. Então, gente, para concluir a ideia, a gente nasce com uma energia e, através do desenvolvimento da vida, do desenrolar da vida, essa energia se transforma em algo que eu vim
acrescentar a mim mesmo. Essa é a minha realização. Eu venho com uma energia aquariana, eu venho com energia de grupo, recordando a energia nativa das tribos brasileiras, com o espírito comunitário, e eu chego aqui no ponto da regeneração planetária. Aí o Brasil vai tomar outra forma, que eu não sei qual é. Aí renascer de outra forma. E esse será o legado do Brasil, né? A gente até pode, um momento, estudar um pouquinho esse legado. Mas, no momento, era essa caminhada que o mapa de cada um tem. Wolfgang, por favor, abre o seu microfone e fala para mim qual é o teu sol e qual é o teu ascendente. Oi. Liguei Qual o é o microfone. signo? O O signo do signo teu é sol? Escorpião e o ascendente é Câncer. Ascendente Câncer e o signo Escorpião, né? Então, ele tem aqui, ele O começa... horário, eu sei. Vai pegando esse exemplo só, não o seu mapa. Ele começa com Câncer. Geralmente, quem tem o ascendente Câncer, não é sempre, mas a grande maioria tem o meio do céu em Áries. Então, seria Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Então, é o meio do céu em Áries. Então, um inovador. Geralmente é um inovador, mas que parte da capacidade de acolher os outros. Ele parte da capacidade de acolher os outros. Esse é o dom que ele recebeu com esse Câncer no ascendente. Não por acidente, no ascendente, por escolha. E por capacidade que ele já traz de alguma coisa, da linhagem dele, de outras vidas, sei lá. Então, ele traz isso e ele vai, pela experiência dele, se tornando cada vez mais alguém que, a partir disso daqui, é capaz de inovar algo que faça sentido para si próprio e para a comunidade, amparado por esse conhecimento regenerativo da Lua em Escorpião. Então, ele faz parte desse processo de regeneração, né, através dessa Lua em Escorpião dele, que significa que ele já teve experiência com isso e essa experiência se renova agora, se transforma em instrumento de vida. Então, existem maneiras e maneiras de se interpretar um mapa astral, mas eu gosto de interpretar um mapa que tem escolha, que tem alma, que tem propósito e que tem vida, não que se submete aos movimentos astrológicos simplesmente, porque esses também existem, né? Mas são inertes, né? E nós queremos hoje, com certeza, nos tornar ativos, proativos. Certo, gente? Eu agradeço, né? Porque o que você falou faz todo sentido para mim, né? Vendo dessa forma, né? Então, agradeço você por ter manifestado também, que você me abriu a chance de falar isso, e de individualizar um pouquinho uma experiência com a qual o dono da experiência, que já está na fase do legado, certamente, né? Ele pode confirmar. E, assim, em poucas palavras, para vocês verem o poder da astrologia. Mas é mágica e não é. É quântico, como todo mundo quântico, que é o que nós estamos ingressando, né? O poder quântico é aquilo que vai caracterizar o salto que nós estamos dando nesse momento, né? E que, então, as coisas se tornam bem mais rápidas, imediatas e ligadas na nossa intenção, né?
ligadas no nosso posicionamento, ligadas na nossa integridade. Então, é por aí que a gente vai vendo também. Porque nós temos que cuidar, acima de tudo, a gente tem, então, iluminado um caminho, mas a gente tem que cuidar das nossas sombras, nós temos que cuidar de... E a melhor maneira foi um mestre, meu mestre de xamanismo, primeiro, um grande mestre de xamanismo, Zé Duarte, ele sempre dizia, né, que ele também aprendeu isso com os índios norte-americanos, de não deixar rastro. Não deixar rastro. Então, a integridade consiste em não deixar rastro, porque nós temos inimigos também. O tempo todo nós temos inimigos. Esses inimigos também são ilusórios, né? Dom Juan, do Carlos Castanheira, chamava de aliados esses inimigos, porque eles criavam ciladas, que os índios também acreditam ao coiote, né, no simbolismo dos animais, criavam ciladas, mas para que a gente, através de enfrentar surpresas, a gente superava e aprendia com tudo isso. Certo, gente? Podem abrir o microfone aí, quem quiser, todo mundo, fica à vontade. A gente chegou a 35, agora a gente está com 30. Fala, quem está falando? Eu, Rosalie. Oi, Rô. Eu não tenho certeza da hora que eu nasci. Mas eu tenho certeza do seu mapa. Mas pode ter certeza sem hora certa? Eu tenho, eu sei porque você é minha prima, eu conheço você desde que eu nasci, eu sei que o seu mapa está certo pela minha experiência. Pela minha experiência. Só pela experiência, mas a certeza do horário pode então, dar existem, alguma coisa. isso é uma coisa que existe dentro da astrologia, vários caminhos, né? Eu gosto mais dos caminhos intuitivos como esse que eu estou falando. Mas existem técnicas de cálculo de hora, né? De acerto de hora. São técnicas matemáticas que juntam fatos com matemática, sabe? Fatos e matemática é meio esquisito, sabe? Porque os fatos transcendem as matemáticas. A matemática constrói um prédio, mas não define um fato. Então, eu prefiro as coisas intuitivas. Um outro dos meus mestres, muito conhecido hoje em dia pelo trabalho com os florais alquímicos, o Joel Aleixo, com quem eu também trabalhei décadas atrás, ele falava assim, se a pessoa não sabe qual é a hora do mapa, você fala para ela sonhar, pede para ela pedir sonho. E aí ela vai sonhar com o relógio. Então, você vê como isso é o novo tempo, isso é o tempo do paradigma quântico, você perceber no ar, né? Você perceber no ar. Porque, de repente, né, Silvia, vem um caboclo e fala na sua orelha, não é? Então, e eu vou negar isso, né? Então, realmente, eu tenho caboclos que falam comigo, mesmo sem, muito antes de eu ter posto qualquer dia o pé num terreiro, eu ouço caboclo. Então, o que eu vou fazer? Eu ouço. Então, tem que valorizar isso. Nós temos essa ditadura do intelectual que elimina tudo isso. Então, fica sem. Né? Eu não fico sem. Então, vamos fazer outro. Como é que é? Mas o seu mapa é tão a tua cara, não precisa mais conversar sobre ele de novo. É isso que eu quero. Então, vamos fazer isso, pode deixar. Boa noite, Sérgio. Estou indo descansar. Bom descanso. Oi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a presença. Eu que agradeço.
Sérgio. Bem. Oi, é Clarissa. Oi, Clarissa. Só para dizer que, assim, conforta muito a maneira como você fala, né? Porque eu acho que, assim, quem está aqui está querendo escutar palavras de conforto, porém não é um mantra, não que mantra seja ruim, mas traz para a gente uma outra realidade. É isso mesmo, a gente está muito cético, vivendo um mundo muito calcado de regras, de condicionamentos, de condições, etc. E de escutar, assim, realmente me deixa muito bem, muito tranquila, porque eu acredito muito nisso tudo. Né? Então, toda vez que eu escuto você falando, me dá uma paz. Né? Que bom. E, por um outro lado, me leva a acreditar que, assim, não adianta só ter paz, né? Tem que ir atrás, é o que você fala. Isso. Você me deu uma deixa agora, Clarissa, de chamar a minha amiga Ivone Beatriz, que está aí escondidinha atrás do microfone, e lembrar, por favor, abre esse microfone, porque ela esteve aqui outro dia e foi um dia que eu falei da serpente que troca de pele, né? E na hora ela não falou nada, mas depois no WhatsApp ela falou para mim assim: "O que você falou, Ivone? Abre aí e conta, por favor." Não, tá, o microfone está fechado. Tem que abrir. Ativar. Aí, pronto, abriu. Agora ativou? Ativou. Ah, porque eu nunca sei as coisas. Não, eu cada vez eu acho, eu sou da coisa da intuição, eu sou. Claro que eu não sou nada da matemática. E eu recebo realmente umas mensagens muito interessantes dos universitários. Eu chamo eles de universitários. E eles me dizem coisas muito interessantes. E eu fico muito feliz que você escutou. Então, repita para mim, o que acontece com a serpente que você que acontece que a gente vai trocando de cascas que nem a serpente. Conforme a gente não tem mais necessidade de algumas coisas, a gente vai descartando. A gente não precisa mais, aí a gente descarta. Só que o ser humano tem uma coisa, ele não consegue descartar totalmente, e aí a casquinha fica sempre pendurada. É isso. É isso que nós temos que ter cuidado, viu, Clarissa? E aí, isso que a gente tem que fazer, são os vários cordões umbilicais que a gente tem que ficar cortando fora. Né? Não que não tenha existido isso, existiu, mas a gente não está mais presa. O problema da gente não conseguir muito desenvolver as coisas é que a gente fica presa naquelas casquinhas que ficam todas vindo atrás da gente. Você vê que visão que ela teve? Bacana. Né? E a gente estava falando de rastro aqui, né? De apego, de adição, e isso que a Clarissa falou, pô, a gente cria uma paz na gente, mas a gente sabe que tem muita coisa. Então, realmente nós temos que nos livrar das cascas. Tem. Aliás, a Cabala fala muito das cascas que a gente tem na vista. Né? Como você falou, a gente tem que ter consciência dessas cascas. Elas fizeram a gente. Nós nos constituímos com elas, mas a gente tem que aprender a cortar elas. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é bom que você esteja aqui sempre lembrando isso para a gente, né? Porque para todos nós as cascas são fundamentais, né?
Porque elas são as nossas memórias. E os nossos apegos, né? E tudo é nossos lua. apegos, Lua é apego, lua é principalmente. memória, lua é potencial, mas lua também é lunática, né? Então tem todas essas facetas. Que é importante porque as pessoas pensam assim, minha nossa, que pena que não é mais como foi. Mas que bom que não é mais como foi, porque nós podemos criar uma coisa nova. Aí, Dona Ivone, essa é a Dona Ivone que eu conheço. Tá? Porque as pessoas têm mania. Eu quero que seja como foi. Como assim? Nada é como foi. Tem uma música assim. Como é que é? Tudo que você será. É isso mesmo. Mas o caso é que é uma coisa mais profunda. Muitas vezes as pessoas se machucam porque não é como foi. E ficam com Alzheimer da vida, entendeu? Elas ficam doentes. O Alzheimer é uma coisa assim. Porque elas não podem ter a vida que elas tiveram antes. É verdade. Parabéns. É isso aí mesmo. Muito legal. É isso mesmo. A gente vai criando, né? Eu também tenho, eu já passei daqueles 63 ali, bastante, e está sendo bastante produtivo, porque eu estou recebendo umas comunicações bem interessantes. Eu não sei se está bom. Se dá para ouvir. Porque aqui eu estou sem luz, então não sei. Porque você está sem luz na sua casa? Tá. Aqui toda a região ficou sem luz. Toda a região ficou sem luz? Não sei o que aconteceu. Então, eu acho importante, porque essa época, pelo menos para mim, está sendo muito produtiva, porque estou recebendo muita mensagem interessante. Se vocês quiserem, eu coloco para vocês. Cada dia você coloca um pouquinho. Tá bom. Hoje a gente agradece a sua visão da serpente que fica com a casquinha pendurada, né? Para a gente lembrar. Será que a casquinha está pendurada aqui, né? Às vezes a gente tropeça na casquinha. E a gente tropeça nela. Então é isso, gente. Se alguém quiser mais uma palavra, eu gosto tanto de ver vocês que eu não quero ir embora. Não quero desligar. Eu estou aqui na escuridão. Obrigada, boa noite. Boa noite, bom conhecer você, Clarissa. Eu é que tenho esse prazer. Gostei muito de você. Um dia, já que a Amanda conseguiu chegar aí, né? Num dia, com certeza, nós vamos encontrar todo mundo lá na Humanaterra. Beleza. Fazer um grande evento aí dos nossos encontros, tanto da cultura orgânica como aqui do astrológico. Vamos fazer um grande evento lá. Vamos importar o Norberto de Buenos Aires para cá. Norberto, ¿vos conocés Río Abierto en Buenos Aires? ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿Conocés? ¿Cómo? ¿Conocés el sistema Río Abierto en Buenos Aires? No. De desarrollo humano. No. Buscalo. Paraguay 4171. Buscalo. Paraguay 4171. Sí, yo sé hasta de cor. Es un centro de movimiento corporal y desarrollo humano. E agora também estamos todos por o Norberto é interessante que ele está em Buenos Aires e todo dia está ele é argentino, está em Buenos Aires, mas todo dia está nos nossos grupos aqui.
Então, eu te sugiro você conhecer o sistema Rio Aberto aí, que é onde há mais de 35 anos que eu me desenvolvo através disso. Perfeito. Sérgio, eu te queria dizer uma coisa. O mês que vem eu faço 72, ok? Y te voy a decir lo siguiente, es la primera vez en mi existencia que tengo contacto con el tema de astrología. Nunca en toda mi vida ni leí, ni me preocupé, ni realmente fusei en ese tema. Y hoy, habiendo oído a você, hoy voy a comenzar a mexer los pauzinhos para incorporar en mi vida el tema de astrología, ¿ok? Te prometo, ¿eh? A cada 15 dias estamos acá, ¿eh? Cada 15 dias estamos acá en este horario. Ok, realmente bato palmas por ti, porque tú eres un excelente mentor. Realmente te felicito. Un excelente profesional. Ok. Gente, todo mundo está dizendo boa noite aí. Boa noite Boa para todo noite mundo. para Mas você. ficando, a gente Como vai é que conversando, mas desliga pode isso? ir Não sei saindo. como é que Que eu desliga. vou... Um Vamos sair. Eu vou abraço. esperar vocês saírem aqui, de boa. Tchau. Como é que Vamos sair, não, ele desliga? Boa noite, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigado, Obrigada, lindo. Muito bom. Leilão, beijo. Tchau. Pati, agora que eu te vi, Som Pati, só estava negativo, escondida na participante. outra página, eu acho. Pode ser. Tá isso. Boa Olha, Ana noite. Veiga também não tinha visto. O pessoal vai saindo, a gente vai ficando, né? Ainda para ver. Eu vi mais um Wolfgang aí, Fábio com um rosto feminino. Quem que é você, Fabi? Abre o microfone. Também tenho dificuldade. Boa noite a todos. Sérgio, eu estudei com a Amanda. Eu chamo Fábia. Eu acho que eu coloquei, faltou um A ali também. Tem um S. Fábia, pai. Eu sou a Fábia. Eu estudei com a Amanda. A gente morou junto em É a Rio Fábia. Ah, nossa, agora que eu tô, poxa, não te vejo desde aquele tempo. Então, acho que você já teve aqui outro dia, não teve? já tive aqui, já dançamos juntos com algumas pessoas que Rio acabam Aberto, aqui, né? também no Rio Aberto. Agora eu tô lembrando. Muito Poxa, bom. Muito bom. Eu lembrei bem quem é você, claro. Bom vê-los e estar, né, de longe, mas a gente sente cada um, é bem gostoso. Muito bom. Obrigada, Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. A gente espera vocês na próxima. E depois, outro dia, a gente vai pedir para a Paty desenhar o mapa do Brasil, bem estilizado para a gente. Ah, que legal. Olha aí, ó. Já pôs aí. Deixa eu botar... Eu vi que você estava Ele desenhando. não lê a mente, né? Mostrar. Ah, que legal. Que legal. Mas eu errei. Vou fazer uma nova versão. Muito bom. Muito bom. E então é isso, gente. Ficamos para semana que vem. A gente tem a cultura orgânica. Quem quiser comparecer também. E na outra, de novo, a astrologia. E vamos seguindo a vida aí. Vamos aproveitar essa pandemia para nos tornarmos mais fraternos amigos e focados nesse caminho regenerativo do nosso planeta. Boa noite a todos. Obrigada, Sérgio. Eu agradeço, viu? Boa noite. A sua atenção. Boa noite. Tchau, obrigado, gente. Boa noite, Sérgio. Boa noite. E Valeu, turma Sérgio. também. Tá, obrigado. Até. Obrigado. Lúcio. Oi, Mafê, depois você me manda o chat, tá? Que tá cheio aqui, eu não vou ler agora. Aí você me manda o chat quando você baixar, tá?
Pode deixar, vou fazer nós isso já. Nós dois iniciamos e terminamos. Foi bom, não foi? Foi ótimo! E eu tô aqui. Falei, não vou falar para o Sérgio só. A gente tem o mesmo meio do céu e ascendente que o Brasil? A gente tem o mesmo meio do céu e ascendente que o Brasil. Gente, tô passada! Você quer ver alguém mais macunaíma do que você, pô? Eu queria ter te conhecido mais jovem, queria dizer o mesmo, viu? E com o dom da oratória, né? Que foi isso que a maioria trouxe hoje, o prazer de te ouvir, porque não importa o quanto você saiba ou não disso, porque esse mapa eu já tinha visto, mas não tinha caído minha ficha, olha só. E aí você trouxe o tema, e aí essa expansão aí, né? Desse favorável com a comunicação, né? Que o Gêmeos te traz, assim, e nossa, só tenho a agradecer, é muito gostoso, cada vez mais, tipo, um movimento quântico acontece, e aí, que Beatriz, quem é essa mulher maravilhosa, Sérgio? Ela me lembrou também, com esse meio do céu aí, que o escorpião tem as fases, né, do escorpião, da cobra e da águia. Então. Para a gente voar, tanto como país, como agora indivíduos, é essas casquinhas mesmo que a gente precisa se libertar, que ela não está deixando a gente alçar voo. É exatamente isso. Que coisa Os mais 3 grandes passos. Então falou, querida. Beijo, beijo, Vou beijo. esquentar a sopinha agora. Vamos esquentar a vida que tá frio aqui para fora. Você está em São Roque? Tô. 8 graus, Aí 7 é graus. frio para cachorro, né? No... Congelante. Vamos falando então. Já eu mando para você. Beijo, querido. Boa noite. Tchau, tchau.